Olá, seja bem-vindo ao Quiz Tudo. Eu sou Israel e serei seu narrador virtual. Hoje faremos um quiz sobre o Império Romano, com perguntas sobre sua criação, seus povos, suas crenças e seus imperadores. Serão 20 perguntas e respostas com 10 segundos para responder, então seja rápido e veja quantas consegue acertar. Antes de começarmos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajudaria muito. Temos vídeos novos todas as sextas-feiras às 18h55. Obrigado e vamos começar. Vamos à pergunta de número 1. Em qual ano foi fundada a cidade de Roma? 1. Em 754 a.C. 2. Em 753 a.C. 3. Em 509 a.C. 4. Em 688 a.C. A resposta correta é a número 2, em 753 a.C. Em 21 de abril de 753 a.C., Roma formou-se da fusão de 7 pequenas aldeias de pastores latinos e sabinos situadas às margens do rio Tibre. A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Pergunta de número 2. De quais povos se originou Roma? 1. Persas, hititas e gregos. 2. Celtas, fenícios e etruscos. 3. Gregos, latinos e micênicos. 4. Latinos, gregos e etruscos. A resposta correta é a número 4, latinos, gregos e etruscos. Roma tem origem dos povos etruscos, úmbrios, latinos, sabinos, samnitas e gregos, porém a criação de Roma é conhecidamente marcada pela lenda envolvendo os irmãos Rômulo e Remo. Pergunta de número 3. Os romanos eram originalmente de qual península? 1. Península Arábica. 2. Península Itálica. 3. Península Ibérica. 4. Península Escandinava. A resposta correta é a número 2, Península Itálica. Roma Antiga foi uma civilização itálica que surgiu no século VII a.C., e localizada ao longo do mar Mediterrâneo e centrada na cidade de Roma, na Península Itálica, e expandiu-se para se tornar um dos maiores impérios do mundo antigo, com uma estimativa de 50 a 90 milhões de habitantes. Pergunta de número 4. Quem foi o primeiro rei de Roma? 1. Numa Pompílio. 2. Anco Márcio. 3. Rômulo. 4. Tito Tácio. A resposta correta é a número 3, Rômulo. Após assassinar seu irmão gêmeo, Rômulo marcou os limites da cidade com um arado no Monte Palatino, e assim iniciou a história da mais importante civilização do mundo, se tornando o primeiro rei de Roma após a monarquia romana ser estabelecida. Vamos à pergunta de número 5. Qual era a língua falada pelos romanos? 1. Francesa. 2. Inglesa. 3. Latim. 4. Romana. A resposta correta é a número 3, Latim. O latim e o grego foram as principais línguas no Império Romano, mas houve outros idiomas que também tiveram relevância a nível local, como também o aramaico. Pergunta número 6. Em que ano surgiu a República Romana? 1. Em 509 a.C. 2. Em 512 a.C. 3. Em 610 a.C. 4. Em 754 a.C.
A resposta correta é a número 1, em 509 a.C. A República Romana foi implementada em Roma no ano 509 a.C. e se manteve até a época imperial no ano 27 a.C. Nos últimos anos da República, esteve a cargo ditadores como Júlio César, Nero e outros. Pergunta número 7. De quais povos os romanos acreditavam ser descendentes? 1. Dos hititas. 2. Dos etruscos. 3. Dos italianos. 4. Dos troianos. A resposta correta é a número 4, dos troianos. Os romanos acreditavam na lenda de que Rômulo e Remo seriam descendentes de um troiano, Enéas, filho da deusa Afrodite de Anquises, que havia fugido da famosa cidade destruída ao fim da Guerra de Troia. Com essa lenda, os romanos ligavam sua origem com os povos do Egeu. Pergunta número 8. Quem foi o primeiro imperador romano? 1. Otávio César Augusto. 2. Júlio César. 3. Rômulo Augusto. 4. Tito Flávio. A resposta correta é a número 1, Otávio César Augusto. Foi o primeiro imperador romano, e uma das principais marcas de seu governo foi o investimento em construções, não apenas de edificações e obras públicas estruturais, mas também de uma nova capital para o Império Romano do Oriente. Pergunta número 9. Por quais continentes se abrangia o Império Romano? 1. África, América e Europa. 2. América, África e Ásia. 3. Europa, Ásia e África. 4. Oceania, Ásia e Europa. A resposta correta é a número 3, Europa, Ásia e África. O Império Romano tinha 60 milhões de habitantes e abrangia terras em 3 continentes, Europa, África e Ásia, no imenso território do Império, de uma ponta a outra do Mediterrâneo. Pergunta número 10. Quais foram os assassinos de Pompeu Magno? 1. Júlio César, Áquila e Adriano. 2. Áquila, Septímio e Salvio. 3. Tibério, Trajano e Nero. 4. Domiciano, Salvio e Tito. A resposta correta é a número 2, Áquila, Septímio e Salvio. Áquila convocou o tribuno Septímio e o centurião Salvio, e os 3 foram receber o barco de Pompeu. O general romano passou para o barco dos conspiradores para ser morto a golpes de punhal e espada. Pompeu teve sua cabeça cortada. Ela foi levada a Júlio César, que teria ficado indignado com o crime e mandado matar os assassinos de Pompeu. E aí, está gostando do vídeo? Então deixe seu comentário dizendo se gostou e sua pontuação. E não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. É só clicar nos botões do like e de se inscreva aqui embaixo. Isso irá nos ajudar demais. Obrigado e vamos continuar. Pergunta número 11. Quais as potências que estiveram envolvidas nas guerras púnicas? 1. Roma e Grécia. 2. Roma e Egito. 3. Grécia e Egito. 4. Roma e Cartago. A resposta correta é a número 4, Roma e Cartago. As guerras púnicas foram conflitos travados entre Roma e Cartago, nos séculos III a.C. e II a.C., e foram motivadas pela disputa entre as duas cidades pelo controle do comércio no mar Mediterrâneo, bem como da Sicília, e os romanos conseguiram destruir Cartago, e assim vencendo a guerra. Pergunta número 12. Quem foi o último rei de Roma? 1. Tarquínio Prisco. 2. Sérvio Túlio. 3. Tarquínio o Soberbo. 4. Túlio Hostílio.
A resposta correta é a número 3, Tarquínio o Soberbo. Lúcio Tarquínio Soberbo, ou Tarquínio Soberbo, foi expulso de Roma em 509 a.C. devido a um ato que seu filho Sexto Tarquínio cometeu, e os nobres liderados por Lúcio Júnior Bruto, obtiveram o apoio da aristocracia e do povo romano para expulsar o rei e sua família, e logo após fundaram a República Romana. Pergunta número 13. Quais eram as principais instituições políticas de Roma? 1. O Senado, Assembleia Curial, e os comícios. 2. Os comícios, magistraturas, Assembleia Tribal. 3. O Senado e as magistraturas. 4. Senado, magistraturas e as assembleias centuriatas. A resposta correta é a número 4, Senado, magistraturas e assembleias centuriatas. O Senado era o órgão principal de governo, composto pelos patrícios mais ilustres. Os magistrados, escolhidos pelo Senado, eram referendados pela Assembleia Centuriata, que eram anuais e não podiam repetir a magistratura de origem patrícia, e nunca em número de apenas um para cada cargo. Pergunta de número 14. Qual era o verdadeiro coração das cidades romanas? 1. O anfiteatro. 2. O circo. 3. O fórum. 4. A basílica. A resposta correta é a número 3, o fórum. Era o lugar onde a vida da cidade acontecia, a política, a justiça, o comércio, a vida social e até o culto aos deuses. Assim o fórum era portanto o coração da cidade de Roma onde tudo acontecia. Vamos à pergunta número 15. Quem colocou fogo em Roma? 1. Tibério. 2. Nero. 3. Marco Antônio. 4. Júlio César. A resposta correta é a número 2, Nero. O imperador Nero foi o acusado de incendiar a cidade de Roma em 64 d.C. Nero era um governador controverso, extravagante e mal afamado e foi o último da dinastia Júlio-Claudiana. Vamos à pergunta número 16. Qual imperador iniciou a construção do Coliseu de Roma? 1. O imperador Júlio César. 2. O imperador Adriano. 3. O imperador Marco Aurélio. 4. O imperador Vespasiano. A resposta correta é a número 4, o imperador Vespasiano. A construção do Coliseu de Roma começou em 72 d.C., no governo do imperador Vespasiano. Ela só foi concluída em 80 d.C., no regime do seu sucessor e herdeiro Tito. Pergunta número 17. Qual era a religião dos romanos? 1. Politeísta. 2. Monoteísta. 3. Ateístas. 4. Catolicismo. A resposta correta é a número 1, politeísta. A religião romana tinha como principal característica o politeísmo, a crença em diversos deuses. Esses deuses tinham formas e caráter de homens e mulheres. Essas características eram semelhantes às religiões de outros povos da antiguidade, assim como os egípcios. Pergunta número 18. Quais foram os fundadores de Roma? 1. Constantino e Nero. 2. Júlio César e Alexandre. 3. Marco Antônio e Tito. 4. Rômulo e Remo. A resposta correta é a número 4, Rômulo e Remo. Roma está ligada a uma origem mitológica. Segundo a lenda mais tradicional, os dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo,
participaram da fundação da cidade após terem sido abandonados no rio e salvos por uma loba que os manteve vivos? Pergunta número 19. Qual foi o ano da queda do Império Romano? 1. Em 576 d.C. 2. Em 466 d.C. 3. Em 476 d.C. 4. Em 436 d.C. A resposta correta é a número 3, em 476 d.C. O Império Romano do Ocidente agonizou até 476 d.C., quando a cidade de Roma foi invadida pelos povos érulos ou como eram chamados os bárbaros e o último imperador romano foi destituído. Vamos para a última pergunta. Qual o nome do período conhecido por sua relativa paz e prosperidade no Império Romano? 1. Res Gestae. 2. Comitatus. 3. Mare Nostrum. 4. Pax Romana. A resposta correta é a número 4, Pax Romana. A Pax Romana, ou Paz Romana, iniciou-se durante o reinado de Otávio Augusto de 27 a.C. a 14 d.C. Essa paz foi conquistada por meio de uma série de ações conduzidas pelo Império, tais como a realização de obras públicas, o posicionamento de tropas em locais estratégicos, e a romanização das províncias conquistadas e anexadas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Eu espero que tenha ido bem no quiz. Deixe seu like se gostou do vídeo e se inscreva no canal. Deixe também sua pontuação e sugestões para mais vídeos. Obrigado e até o próximo quiz.